Galera, está circulando esse vídeo aí no YouTube, né? E qual é a motivação do vídeo? Uma suposta delação do Eduardo Cunha. Diz ele que vai abrir a boca e vai falar um monte de, com certeza, de mentira, porque ele é um cara mentiroso, um cara evangélico sujo, né? E os primeiros ataques deles é simplesmente na seguinte questão. Um, contra o Rodrigo Maia, que é o presidente da Câmara dos Deputados. É a posição que o Eduardo Cunha tinha. Dois, é um ataque em favor do Sérgio Moro, que não consegue o que ele queria fazer no Superior Tribunal de Justiça. Ele não consegue, né? Então, qual é a explicação para que o governo Bolsonaro esteja sempre colocando militares nos pontos estratégicos dos ministérios? Exatamente, é dar um golpe militar. Eles querem dar um golpe militar nitidamente no Brasil, né? O Bolsonaro é um cara que ele tem essa visão. Você pode. Ele quer fazer história, né? Mesmo que seja uma história de retardado, mas ele quer fazer história. Então a desculpa é que tentaram caçar o ministro Sérgio Moro através da escuta telefônica do Intercept, né? Manchar a reputação dele, que nós vemos ali que não é uma reputação boa. Ele e o Dallagnol estão sempre tramando por baixo dos panos e ele só prendia um lado da moeda. Isso daqui não vai fazer sentido nenhum para quem não vê o Brasil como um todo. Quem fica pensando, esse cara é esquerdopata, esse cara não. Ele não faz sentido nenhum. Até a imagem do Ciro Gomes está agregada a esse fato aqui, né? Eles botaram a imagem de Ciro Gomes como sendo aquele sardinha da Odebrecht que até hoje nunca foi comprovado. O Ciro Gomes não tem processo por crimes de política, mas eles insistem, sabe por quê? Eles querem enfraquecer todos os seus adversários. Tudo aquilo que pode ser um perigo para as próximas eleições, né, que não deve ter, porque se houver as próximas eleições, a gente vai ter mais um senso melhor para poder diferenciar o joio do trigo. E é capaz do Daciolo ganhar essas próximas eleições, só para você ter ideia. Então nós vemos que eles estão fazendo um circo nessa delação de Eduardo Cunha. Todo mundo sabe que o Eduardo Cunha ele não vai denunciar os seus amigos, por quê? Porque o sistema maçônico vai matar ele. Isso daí é óbvio, né? E se ele estiver fazendo alguma coisa contra os seus amigos, ele vai sofrer uma queima de arquivo. Né? Isso é óbvio. No Brasil é um país desse nível, né? Desse nível que se invade fronteiras de outros países, interfere em certas situações. É um país que está nesse nível. E aqui ele está prometendo, aí já tem o Guedes falando do roubo de 1 trilhão que o PSDB e o Lula fizeram, como se, tipo assim, jogando, eles são os vilões e nós somos os mocinhos. Eles estão querendo dividir o Brasil nesse trecho. E a galera da Igreja Universal está recebendo esses vídeos, porque o Bispo Macedo está nesse apoio e fica compartilhando isso, né? Eles estão compartilhando esse tipo de coisa e vão acreditar nisso, vão ser massa de manobra acreditando nessas mentiras todas que o Sérgio Moro é um mocinho, né? Que ele não estava fazendo nada por debaixo dos panos com o Dallagnol, que ele tinha que ser o ministro, ele que tinha que comandar o Superior Tribunal Federal, que é uma peça forte e eles sabem que para poder tomar esse país eles precisam acabar com o Superior Tribunal Federal. É a última instância, é o último obstáculo para se ter um golpe militar. Você vê toda a estrutura do governo sendo encaminhando para isso, militares em várias áreas, militares da confiança deles, somando força com eles, né? E vocês percebem, está muito nítido, muito óbvio. Só que no Brasil não vai conseguir. Eu estou falando que vai dar ruim isso aqui, né? E vai dar ruim isso aqui, porque os Estados Unidos com o Trump lá pode até tentar apoiar, mas eu conheço a garra do povo brasileiro, eu sei que o povo brasileiro do século XXI não vai dar mole nisso aqui. E eu acredito nisso, né? Eu acredito que dessa vez eles vão quebrar a cara, vão ser presos, vão passar uma vergonha que vai entrar para a história. É nisso que eu acredito, na força do povo brasileiro e no poder de Deus que está do nosso lado, que eu tenho certeza que está do nosso lado nesses momentos, né? Porque senão não estaria falando nada aqui. Então você tem um governo sujo que é aliado de gente suja como o Bispo Macedo, eu sempre faço questão de falar na cara mesmo que é sujo, que manipula as pessoas da igreja para votar, porque a bancada evangélica ela é uma bancada suja envolvida com a maçonaria, que quer de fato agaranhar votos para esses podres
e o povo é burro, não sabe analisar os fatos, né? É burro, o povo não sabe analisar os fatos. Uma coisa é você cair nesse conto do vigário sem entender. Outra coisa é você tá vendo a gente explicando as coisas, mostrando nitidamente, e você vai lá e vota de acordo com o seu pastor, porque você tem afetos por esse tipo de pessoa que sempre roubou o país, sempre explorou a fé das pessoas, vários casamentos terminados, né? Mas ficam naquela coisa, não, mas tem muita coisa boa. Sim, cara, mas evangelho não pode ser uma coisa, um misto de coisas boas e ruins, não. Evangelho tem que ser coisas boas, tem que ser frutificar na vida das pessoas. Jesus mesmo falou que árvore ruim não dá bons frutos, então não espere bons frutos dessa raça de gente. Só árvore boa que dá bons frutos. Essa não consegue dar maus frutos. É isso que o povo não entende. Jesus fala sobre essas coisas. Então aqui você tem aqui um general como vice, você tem um ministro sujo, como Sérgio Moro, que mal sabe falar, né, que já foi colocado como burro da história. São gente acéfalas, né? Um presidente que fala por uma repórter que ela queria dar o furo, que antes falava que queria comer gente, que ia usar o dinheiro lá do negócio para comer gente. Então, galera, acorda, acorda. Que tipo de governo sujo? Um ministro um Paulo Guedes, que era um cara que trabalhou com Pinochet. Aonde vocês estão com a cabeça de permitir com que esse governo se mantenha assim? Uma emissora de televisão envolvida, que foi comprada, conforme Renato Suede, né, que era um dos integrantes aí da Universal, foi comprada com o dinheiro de quê? Da igreja, com o dinheiro do Renato Suede, né, para poder ser uma emissora de TV abençoadora no mundo evangélico. O que se tornou? Uma emissora que faz um monte de sujeira, né? Tem mais coisa ruim que não presta do que presta ali. Então a pessoa tem que acordar. Vamos fazer chegar a 50 milhões em 2 horas. Compartilhem com todos os seus contatos e grupos. Estamos batendo recorde. Você fará parte. Os caras roubaram perto de 1 trilhão. Tá, os caras roubaram perto de 1 trilhão. Cabe à Polícia Federal fazer o seu trabalho. Só isso. E o STF está analisando a suspeição de Sérgio Moro. Combate. Isso tudo, ó, por causa do Intercept. Vazamentos não periciados, feitos por um cidadão que já foi banido de... Mentira, que o Glenn, ele é um jornalista conceituado, um jornalista premiadíssimo, né? Não é qualquer jornalista. E eles estão querendo tirar o poder que o Bolsonaro tem de dentro do Superior Tribunal, porque eles descobriu-se mesmo sujeira, mas agora estão fazendo esses vídeos e para poder pegar e iludir o povo acerca dessas coisas, iludir. 2 países. O que esse cara arriscou aqui, Constituição de 1988? O que esses caras entendem de Constituição? Eles vivem quebrando a Constituição todos os dias. Eles vivem fazendo coisas que quebram o decoro parlamentar e não fazem nada. Eles não têm afinco com justiça nenhuma. Só que o povo não estuda história, não estuda a história do Brasil, o que foi a ditadura, está meio esquecido, né? Está precisando um pouco ser lembrado sobre essa situação. O que o infeliz como Eduardo Cunha tem para nos dizer? Fala para mim, o que um cara desse tem para nos dizer? Ele não tem, se ele for dizer alguma coisa, ele vai falar para poder se salvar, porque ele sabe se ele não vai aguentar os deles. Os deles estão no poder. Os dele estão no poder, né? Ele não tem inimigos no poder. Os que estão aí são aliados dele. Você pensa que não, mas quando você vai fazer a análise sintática da história, da política, eles estão juntos. Devem ter feito a mesma coisa que fizeram lá com o Palocci, sei lá, inventa história, vai jogando. Né? Eles querem mostrar, eles querem um bode expiatório, eles querem uma questão assim, eles são vilão, nós somos os mocinhos, nós vamos salvar esse país e para isso vamos dar um golpe militar. E aí nós vamos ver.
A perda da liberdade é a pior perda que um ser humano pode ter. Pense nisso. A ditadura pode ser muito boa no início, para as pessoas ficarem animadas, mas depois vai começar a dar problema, como sempre deu, né? Quem, esses caras que estão aí no governo, quem são esses caras? Quem são esses generais? Os caras, quem é o Olavo de Carvalho? Quem é esse cara que fala um monte de besteira, que alguns têm como guru? É um governo medíocre, né? Agora vamos ver se a galera aí, os youtubers poderosos, vão se deixar comprar, né? Essa galera aí que tem algum senso